Sejam bem-vindos. Eu sou o Ecos do Sinai e hoje embarcaremos juntos em uma jornada ao início dos tempos, ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Mas o que torna Gênesis tão fundamental para as tradições judaico-cristãs? O livro Gênesis serve como a pedra angular das Escrituras, apresentando a criação do mundo, a complexidade das primeiras relações humanas, as origens de nações inteiras e as bases da fé e da moralidade. Ele não apenas narra nossos começos mais primordiais, mas também teceia as promessas e desafios que moldam a humanidade até hoje. Tradicionalmente, acredita-se que Moisés tenha sido o autor de Gênesis, escrevendo não apenas este livro, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos coletivamente como a Torá ou Pentateuco. Essa crença vem de séculos de tradição oral e escrita. No entanto, a jornada de Gênesis, de tradição oral para o texto sagrado que conhecemos, é fascinante e complexa. Estudiosos modernos propõem a teoria documentária, sugerindo que Gênesis pode ser o resultado de várias fontes e tradições, entrelaçadas ao longo de séculos por editores ou redatores. Essas fontes, identificadas por características únicas em estilo, linguagem e perspectiva, revelam a rica tapeçaria de tradições e crenças que formam o livro de Gênesis. Essa diversidade de vozes e narrativas não diminui a importância de Gênesis. Pelo contrário, enriquece nosso entendimento de como as histórias sagradas foram preservadas, interpretadas e ensinadas ao longo das gerações. Gênesis, portanto, não é apenas um registro de inícios, mas um convite à reflexão sobre fé, identidade e nossa relação com o divino. Com essa compreensão, estamos prontos para mergulhar nas histórias e lições de Gênesis. Acompanhe-me enquanto exploramos juntos o significado e os mistérios contidos no início de tudo. Eu sou o Ecos do Sinai, e isto é apenas o começo da nossa jornada. Após a nossa introdução ao livro de Gênesis, mergulhamos agora na essência de suas histórias, divididas em 2 partes principais: a magnífica narração da criação até o dilúvio e as envolventes narrativas dos patriarcas. Cada parte nos revela facetas profundas sobre o início da humanidade e os princípios que regem nossa existência. Nos primeiros capítulos, Gênesis nos apresenta ao ato da criação, onde o universo, a terra e todas as formas de vida são trazidas à existência. A história progride para a criação de Adão e Eva e nos conduz através do Éden, retratando a queda humana, um momento de escolha e consequência que define a condição humana. Em seguida, somos levados ao tempo do dilúvio, um relato de destruição e renovação, simbolizando a punição divina e a redenção. Através de Noé, testemunhamos a fé em meio ao caos, uma promessa de recomeço para a humanidade. A segunda parte de Gênesis nos introduz aos patriarcas: Abraão, o pai das nações; Isaque, seu filho de promessa; Jacó, cuja luta divina lhe rendeu o nome Israel; e José, cujos sonhos o levaram do poço à grandeza no Egito. Estas narrativas, ricas em drama e reviravoltas, não apenas moldam a identidade de um povo, mas também ilustram a complexidade das relações humanas e a persistência da fé. Os temas de Gênesis são universais e atemporais. Criação e queda nos falam sobre origens e escolhas. Fé e aliança destacam o compromisso entre Deus e a humanidade. Testes e punições refletem as consequências de nossas ações, e a redenção, que se entrelaça através das histórias, oferece esperança e renovação. Estes temas não apenas narram o passado, mas também nos convidam a refletir sobre nossos próprios caminhos e relacionamentos. Em Gênesis, encontramos as raízes de muitas questões existenciais e espirituais que ainda hoje nos intrigam.
Eu sou Ecos do Sinai, convidando você a continuar conosco nessa jornada de descoberta e reflexão. Nas próximas partes, exploraremos mais a fundo as histórias e os personagens que formam o tecido desse livro extraordinário. Em nossa jornada através do Gênesis, começamos no início de tudo, com a criação do mundo. Em 7 dias, o caos dá lugar à ordem, e a vida, em sua diversidade maravilhosa, é formada. O ápice dessa criação é o homem e a mulher, colocados no jardim do Éden, destinados a viver em harmonia com a criação. Mas o Éden também é o palco da primeira escolha humana, levando à queda. A decisão de comer do fruto proibido traz conhecimento, mas ao custo da inocência e da comunhão imediata com o Criador. Este momento define o drama humano de liberdade, escolha e consequência. A história do dilúvio com Noé revela um mundo afundado na corrupção, onde uma nova chance é dada à humanidade através da fé e obediência de um homem. A arca, flutuando sobre as águas da destruição, torna-se o berço de uma nova criação. Com a Torre de Babel, testemunhamos a dispersão da humanidade e a confusão de línguas, um relato que explica a diversidade humana e cultural, mas também reflete sobre a arrogância e o desejo de ultrapassar limites divinos. Avançamos para as sagas dos patriarcas, começando com Abraão, a quem Deus promete descendência tão numerosa quanto as estrelas. Sua jornada de fé, desde deixar sua terra até o teste supremo de sacrificar seu filho Isaque, estabelece o tom de compromisso e provação. Isaque, filho da promessa, e seus filhos Jacó e Esaú perpetuam essa história de aliança e conflito. Jacó, em particular, com suas 12 tribos, dá origem à nação de Israel, marcada por lutas, enganos e uma jornada em busca de identidade e bênção. Então José, o sonhador, traído por seus irmãos, mas cuja fé e sabedoria o elevam de escravo a governador do Egito, salvando sua família e muitos outros da fome. A história de José fecha o Gênesis com uma nota de redenção e reconciliação, prenunciando o movimento de Deus na história de Israel e no mundo. Estas histórias, ricas em simbolismo, não apenas moldaram a fé judaico-cristã, mas também falam a todos nós sobre perseverança, redenção e a busca constante por significado e conexão. Eu sou Ecos do Sinai, te convidando a refletir sobre essas narrativas atemporais e o que elas significam para você hoje. À medida que avançamos em nossa jornada através do Gênesis, nos deparamos com uma pergunta fundamental: como essas histórias antigas se relacionam com nossas vidas hoje? As narrativas de Gênesis, com suas profundas lições morais e éticas, continuam a ressoar, oferecendo insights sobre fé, moralidade, família e a estrutura da sociedade. Na fé, as histórias de Abraão e Noé nos ensinam sobre confiança e obediência, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Essa mesma fé é vista em indivíduos e comunidades que, diante de adversidades, mantêm a esperança e trabalham por um futuro melhor. Em termos de moralidade, a queda do homem no Éden e as escolhas subsequentes feitas pelos personagens de Gênesis nos convidam a refletir sobre nossas próprias decisões e suas repercussões. A complexidade das escolhas éticas, o bem versus o mal e as consequências de nossos atos são temas que ecoam em nosso dia a dia. As histórias de família em Gênesis, com seus conflitos, amores, traições e reconciliações, refletem a complexidade das relações humanas. Elas nos ensinam sobre perdão, a importância dos laços familiares e como superar adversidades juntos. A influência de Gênesis estende-se vastamente pela arte, literatura e cultura. Desde pinturas renascentistas que retratam a criação e o dilúvio, até obras literárias modernas que reimaginam suas histórias,
Gênesis inspirou incontáveis artistas, escritores e pensadores a explorar questões de origem, identidade e destino humano. Essa tapeçaria cultural, enriquecida pelas histórias de Gênesis, mostra como esses textos antigos continuam a moldar nossa compreensão do mundo. Elas nos convidam a questionar, a buscar significado e a refletir sobre nosso papel no tecido maior da existência. Assim, Gênesis não é apenas um registro de inícios antigos. É um espelho que reflete nossas lutas, alegrias, falhas e redenções. Eu sou Ecos do Sinai, lembrando você de que, ao olharmos para trás, para essas histórias ancestrais, podemos aprender muito sobre quem somos hoje e como podemos viver melhor amanhã. Quero agradecer por ficar até aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com quem você ama. Amém.